Uma reportagem especial para dar dicas de lanches. Lanches para a garotada levar num passeio que for fazer para a casa da vovó, lanche para a garotada levar para a escola. Rodou! As aulas retornaram e nós que somos mães, os pais, as avós, os responsáveis pelas crianças sempre ficam na dúvida. Se a criança quer levar o lanche de casa, o que levar? É por isso que a gente convidou a Rafa, que é nutri, especialista, né, Rafa, em nutrição infantil. E a gente quer saber, você trouxe algumas sugestões para nós, né, do que levar para o lanche na escola. Isso mesmo, então quando a criança leva o lanchinho para a escola, ele tem que estar bem completo, né? Porque afinal de contas a criança precisa estar bem nutrida para aprender bem. Então, coisas que não podem faltar no lanchinho é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato e frutas ou legumes. A pipoquinha feita sem óleo, sem nada, dá para até fazer no micro-ondas, não é aquela pipoca que a gente compra industrializada, mas tem um modo de preparo que dá para fazer a pipoquinha. Outra opção de carboidrato são os cookies ou biscoitinhos preparados em casa, ou então podem ser até os comprados, prontos, mas a gente precisa, sempre que for comprar algum produto industrializado, ultraprocessado, a gente precisa olhar com bastante cuidado o rótulo, o que tem dentro daquele alimento. Então a gente observa lá os ingredientes, se a gente vê que os primeiros ingredientes são açúcar, gordura hidrogenada, se tem muitos nomes ali, muitos aditivos químicos, é melhor não comprar. Outra opção de carboidrato que a gente pode usar também são os bolinhos preparados em casa ou comprados em padaria, desde que você conheça o procedimento ali como que é na padaria. Uma outra opção legal de carboidrato são os bolinhos salgados. Então aqui a gente tem todas as fontes que a gente precisa dentro de um lanchinho. Então tem tanto carboidrato, quanto a proteína, quanto as verdurinhas. Pode ser feito com frango, com carne, com atum, sardinha, né? Então esses que eu falei, frango, carne, atum, sardinha e ovos, são as fontes de proteína que não podem faltar no lanchinho também. E falando em ovos, eu vi que aqui você preparou também. Sim, aqui tem uma crepioca, que é o ovo batido com aquela goma da tapioca, e eu coloquei também gergelim preto e branco para aumentar ali a questão de gorduras saudáveis e de fibras também. Fora que o gergelim dá um gostinho mais gostosinho, assim, as crianças gostam muito também. Outra opção de proteína que é legal também é o iogurte natural. Aqui eu misturei com o cacau 100%, então só coloquei um pouquinho do cacau em cima e fiz aquele mesclado assim, para ficar também um pouco mais atrativo para a criança. Então, quando for comprar o iogurte, é importante olhar no rótulo se é só leite e o fermento, porque no iogurte não precisa de mais nada além disso. Quanto menos ingredientes tiver no iogurte, melhor. Então aqui a gente pode misturar, uma sugestão é com o cacau, ou pode ser colocado as frutinhas picadas junto. Morango, por exemplo. Morango. E também pode ser batido com a fruta, Pode ser com a frutinha inteira ou batido com a fruta, que fica um iogurte mais líquido para a criança tomar. Outra sugestão de proteína são os queijos. Aqui eu fiz rolinho de queijo, pode ser o queijo branco, pode ser mussarela de búfala, então são opções legais de proteína. O tomatinho cereja, que é importante para as crianças menores, é importante que a gente corte ele em 4, para que a criança não tenha o risco de se engasgar. Trouxe aqui também pimentão, o pimentão amarelo, que é mais suave, a cenourinha, que pode ser feita assim em palitinhos, ou pode cortar também com os cortadores e fazer os formatos divertidos. E também a gente tem as frutas mesmo, As frutas que a gente pode mandar inteirinha. Então aqui só envolvi no plástico filme com um marcador permanente, fiz uma carinha para deixar mais divertido para a criança. As frutas, também podem ser mandadas em formato de suco, mas assim, o ideal para a criança tomar, durante o lanchinho que ela está na escola, é a água mesmo, a água purinha ali, geladinha,
não tem coisa que hidrate mais, né? E nesse momento de pandemia, cada criança tem que levar a sua garrafinha, né? Isso é Rafa, é bem importante isso. Sim. E agora os cuidados de higiene que a gente precisa ter, é bem importante conversar com as crianças, explicar para elas como que deve ser feita a higiene das mãos, né? Isso é fundamental, sempre foi fundamental, mas agora com a pandemia ainda mais. Nas lancheiras, vocês também limparem com o álcool 70, cada vez que vier da escola, já chega em casa, já limpa tudo, tira os potinhos de dentro, não deixa aquilo de um dia para o outro. É um desafio, hein? Essa volta às aulas aí é um desafio para as crianças, com certeza, para nós, mães, pais, né? A família toda fica com receio, mas o diálogo é sempre importante, a gente conversar com as crianças, explicar, né, que a gente está vivendo esse momento de pandemia e que os cuidados precisam continuar. E mesmo para as crianças que por um acaso não forem para a aula, tentem manter essa rotina também, de fazer uma pausa, de ter a hora do lanche. Isso é importantíssimo para a rotina, né, para o hábito alimentar das crianças. Fala para o pessoal que está nos acompanhando, Rafa, qual que é o teu Instagram para o pessoal te procurar lá e para buscar mais orientações, então? Certo, é o @RafaelaOexler. Eu sou nutricionista, né, especialista nessa parte da nutrição infantil, e ali no meu Instagram eu publico muita informação assim de como a gente deixar a alimentação para as crianças divertida. E sabe o que também é muito legal e que vai deixar com certeza aí a sua criança muito animada? É colocar recadinhos como esses que a gente viu na reportagem. Um simples bom dia, eu te amo, confio em você, vai motivar o seu filho ou filha a ficar mais seguro na escola. Adorei as dicas, muito obrigada, Sheila. E eu quero falar uma outra coisa. A gente recebeu uma mensagem de um paizinho dizendo que não está podendo levar lanche para a escola. Mas a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e a gente recebeu a informação que tem sim a merenda escolar e que está podendo sim levar o lanchinho de casa, tá bom?